Olá pessoal, meu nome é Luiz Augusto e agora vocês vão assistir a um trecho do nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos seguir na nossa página do Instagram. Conversando aqui um pouquinho agora sobre a definição de choque. Qual é a definição de choque, pessoal? Choque nada mais é do que um estado de desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. A oferta a gente vai chamar de DO2 e o consumo a gente vai chamar de VO2. Observem que em momento algum, na definição de choque, aparece a palavra pressão arterial. Embora, no nosso dia a dia, é o mais comum a gente relacionarmos hipotensão com choque. E aí, pessoal, falando sobre a fisiopatologia do choque, talvez esse seja o slide mais importante da aula, a gente sabe que, uma vez que o choque é definido como uma incompatibilidade entre o DO2 e o VO2, sabermos quais são os determinantes do DO2 é fundamental para a gente tratar o nosso paciente na causa do choque. Então, o DO2 ele depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. O débito cardíaco, por sua vez, ele vai depender da frequência cardíaca e do volume sistólico. Já o volume sistólico, pessoal, ele depende de pré-carga, de pós-carga e de contratilidade. E o conteúdo arterial de O2 vai depender da saturação de oxigênio na hemoglobina, dos valores de hemoglobina e da PaO2, que nada mais é do que a pequena quantidade de oxigênio que circula dissolvido no sangue. E aí, pessoal, voltando um pouquinho naquela conversa de que choque não tem muito a ver com pressão arterial na definição clássica, mas que na prática a gente utiliza, de onde é que saiu, afinal de contas, esse ponto de corte arbitrário de que abaixo de 65 milímetros de mercúrio, o nosso paciente está chocado? Então, pessoal, isso é uma das coisas mais interessantes, porque a gente, às vezes, na nossa prática, faz coisas sem saber exatamente por quê, mas tudo tem uma explicação. Então, acontece que o nosso organismo ele tem a incrível capacidade de autorregular o fluxo sanguíneo. O que é que isso significa? Para aquelas regiões que demandam mais aporte de sangue, mais oxigênio, mais nutrientes, o nosso organismo ele leva mais sangue para essas áreas, leva mais oxigênio. Por outro lado, para aquelas regiões que têm uma taxa metabólica menor, o nosso organismo oferece uma menor quantidade de fluxo sanguíneo. Claro, isso é uma forma ali de a gente conseguir equilibrar o DO2 com o VO2. Acontece, pessoal, que estudos experimentais aí ao longo do século XX mostraram que, abaixo de 60 a 65 milímetros de mercúrio, o nosso organismo ele perde essa capacidade de autorregular o fluxo sanguíneo. Então, em pressões abaixo dessas, áreas, tecidos que não necessitam de tanto fluxo sanguíneo assim, vão receber o oxigênio numa quantidade, entre aspas, extra, desnecessária, e os tecidos com a taxa metabólica maior serão privados desse oxigênio, desse fluxo sanguíneo que deveriam receber. Então, isso cria automaticamente um desequilíbrio entre o DO2, que é a oferta, e o VO2, que é o consumo. É por isso que, abaixo de 60 a 65 milímetros de mercúrio, habitualmente a gente suspeita de choque. E aí, falando um pouquinho agora de diversos parâmetros que nós utilizamos beira-leito para tentar classificar a perfusão tecidual do nosso paciente, a microcirculação de nosso paciente, que é onde, de fato, a gente quer saber como é que está acontecendo essa troca, essa relação entre oferta e consumo de oxigênio. Então, pessoal, a primeira delas é o lactato. E uma coisa que a gente precisa desmistificar, a gente já conversou isso ao longo do curso, então o objetivo aqui é apenas reforçar o conceito, é de que lactato elevado não significa anaerobiose. E por que isso acontece? O metabolismo do lactato, ele vem lá do metabolismo da glicose, tá? Então, a glicose é a grande fonte energética do nosso corpo, é quebrada em piruvato pelas reações ali da glicólise, e uma vez que o piruvato é produzido, ele pode seguir dois caminhos.
ele pode entrar no ciclo de Krebs, enfim, para gerar respiração celular, através da enzima piruvato desidrogenase, ou ele pode ser convertido a lactato, por meio da lactato desidrogenase. Agora, vamos supor, pessoal, que numa situação em que haja muita glicose, muita glicose, muita glicose, eu vou produzir muito piruvato a ponto de, entre aspas, saturar a piruvato desidrogenase. Uma vez saturada a piruvato desidrogenase, vai sobrar piruvato para ser metabolizado pela lactato desidrogenase e virar lactato. A gente percebe automaticamente, então, que em circunstâncias em que eu tenha muita glicose, então, por exemplo, resposta inflamatória ao trauma, resposta inflamatória sistêmica após a cirurgia, administração exógena, ou até a quantidade elevada de catecolaminas endógena, que aumenta a quantidade de glicose circulando, podem acarretar no aumento do lactato, e isso não significar choque. Então, qual é o conceito que eu gostaria que a gente fixasse? O lactato ele pode estar aumentado tanto por anaerobiose, quanto por aumento da produção de piruvato. De fato, se houver anaerobiose, eu bloqueio aquela conversão do lactato pela piruvato desidrogenase para entrar no ciclo de Krebs, e a via anaeróbica acabará por converter esse piruvato em lactato. E é interessante, pessoal, que os estudos eles mostram que até determinada relação de lactato para piruvato é possível que haja metabolismo aeróbico exclusivamente, e aquela relação não se deva a um estado de choque. Então, quando essa relação lactato-piruvato é até 10, os estudos sugerem que existe ali um estado de hiperprodução de lactato por consequência de um aumento do piruvato. Por outro lado, quando essa relação é muito desproporcional, ou seja, eu tenho muito lactato em comparação ao piruvato, não. Aí, provavelmente, a gente está falando de metabolismo anaeróbico. Só uma curiosidade, porque na prática, a gente acaba não fazendo essas dosagens de piruvato. Então, quais são essas causas de hiperlactatemia para a gente fixar? Liberação endógena de catecolaminas, diminuição do clearance de creatinina, do clearance de lactato, que ocorre no fígado por conta, lá através do ciclo de Cori, respostas inflamatórias à cirurgia e pós-operatório de cirurgia cardíaca, é um grande exemplo desses, e disfunção renal. Com relação ao tipo de enchimento capilar, que a gente também usa com muita frequência na nossa prática, quais são as desvantagens? Primeira delas, a variabilidade interobservador. Então, o tempo que você aperta o leito ungueal, por quanto tempo você deve aguardar antes de fazer a medição, se são 2, 3, 5 segundos, tudo isso dificulta um pouco a reprodutibilidade e a acurácia desse método. Sem contar na interferência dos fatores ambientais, como luminosidade, temperatura, que podem influenciar ali nessa avaliação. Mas a gente sabe, pessoal, pelos estudos, pelo menos ali em ambientes controlados, ambientes de pesquisa, que o tempo de enchimento capilar ele está associado, quando normal, a uma menor taxa de disfunção orgânica, a um menor tempo de internação hospitalar, e que o tempo de enchimento capilar está associado, sim, a maiores níveis de lactato, mostrando aí que pode ser uma estratégia de avaliação complementar nos nossos pacientes. E quanto ao débito urinário, a gente lembra lá do nosso caso clínico que o nosso paciente só tinha apresentado uma diurese de 50 ml desde a chegada dele na UTI. Qual é a lógica de a gente utilizar, pessoal, o débito urinário? A gente sabe que a perfusão tecidual adequada, ela vai se correlacionar diretamente com a perfusão renal adequada. E que isso, por conseguinte, vai causar uma diurese esperada ali para o peso daquele paciente. Por outro lado, pessoal, imagine comigo a seguinte situação. O paciente utilizou antibióticos nefrotóxicos, ou a vancomicina, ou a gentamicina, até como profilaxia aí de infecção de ferida operatória no período perioperatório, ou ele apresentou um período de choque mais significativo, evoluindo com a necrose tubular aguda. Esse paciente, ele pode apresentar uma diminuição da função renal e da diurese, na fase, por exemplo, oligúrica da necrose tubular aguda, que não vai se correlacionar com a perfusão renal. A perfusão renal pode estar perfeitamente preservada. O problema dele está no túbulo, não está no glomérulo. Então, esses pacientes mostram aí que a fragilidade desse método
como avaliação definitiva da perfusão tecidual dos nossos pacientes. Por outro lado, excluídas causas outras que não causas pré-renais de disfunção renal, a gente sabe que aqueles pacientes que exibem a diurese aí abaixo de 0,3 a 0,5 ml por quilo por hora apresentam uma maior mortalidade do que aqueles pacientes que apresentam diurese preservada. E as limitações são essas que eu acabei de citar para vocês. Com relação ao gap de CO2, pessoal, qual é a lógica de a gente utilizar o gap de CO2 na avaliação da perfusão dos nossos pacientes? Então, recordando aqui, basicamente, princípios fisiológicos. O sangue arterial ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. O sangue venoso é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Naqueles pacientes que exibem uma perfusão tecidual ruim, o fluxo lentificado nos tecidos vai causar dois mecanismos principais. Primeiro, um acúmulo de CO2 no espaço intersticial, porque essa troca entre a célula e os capilares vai estar ruim, e um maior tempo para que esse CO2 acumulado passe para os vasos. Resumo, pessoal, o que vai acontecer é que a quantidade de CO2 no meu leito venoso vai aumentar, enquanto a quantidade de CO2 no meu leito arterial vai se alterar pouco, porque uma vez que esse sangue venoso passa pelos pulmões, acontece a hematose, e se a ventilação alveolar for adequada, esse CO2 sairá pela expiração, né? Já que a PCO2 depende exclusivamente aí da ventilação alveolar. Portanto, naqueles pacientes em que houver uma diferença muito significativa entre a quantidade de CO2 no leito venoso e a quantidade de CO2 no leito arterial, eu vou inferir uma diminuição da perfusão tecidual. Parece mirabolante, mas os estudos mostram uma correlação muito boa entre esse achado do alargamento do gap de CO2 e piores desfechos clínicos e piores sinais de perfusão tecidual. Então, a gente sabe que gaps de CO2 mais elevados estão associados a melhores índices cardíacos e vice-versa, e por alterados entendam que é uma diferença entre o CO2 na gasometria venosa do CO2 para a gasometria arterial maior do que 6. Com relação, pessoal, à saturação venosa de oxigênio. Eu trouxe uma continha mirabolante aqui, não se assustem, mas ela vai facilitar muito o nosso entendimento do porquê utilizar a saturação venosa de oxigênio na predição da perfusão tecidual dos nossos pacientes. Então, a gente sabe que o VO2, lembre-se, VO2 é o consumo de oxigênio, ele é dado pela diferença entre o conteúdo arterial e o conteúdo venoso de oxigênio, multiplicado pelo débito cardíaco. Rearranjando essa fórmula, colocando novas variáveis aí na conta, a gente vai ter que a saturação venosa de oxigênio é igual à saturação arterial de oxigênio subtraído do consumo dividido por 1,36, que é uma constante, vezes a hemoglobina, vezes o débito cardíaco. Como é que eu vou interpretar isso, pessoal? Habitualmente, só fazendo um parênteses, a gente utiliza a saturação venosa central de oxigênio, não a mista, que a gente precisa ter um Swan-Ganz, que é, entre aspas, o sangue mais sujo do corpo, que drenou tanto o segmento torácico superior e cefálico, quanto abdominal e de membros inferiores. Habitualmente, a gente utiliza a saturação venosa central da gasometria venosa central, né, que reflete única e exclusivamente o metabolismo da parte dos membros superiores e da cabeça, tá? Mas que a gente acaba inferindo com base nessa fórmula também. Então, olhando para essa fórmula, pessoal, com mais cuidado, a gente observa que quanto maior for o consumo de oxigênio, que aqui está no numerador, menor será a saturação venosa central, a saturação venosa de oxigênio. Por quê? Porque essa divisão vai ser um número maior e, portanto, essa subtração vai ser um número menor. Cai a saturação venosa de oxigênio. Por outro lado, quanto maior forem a hemoglobina e o débito cardíaco, maior será a saturação venosa de oxigênio. Por quê?
essa divisão vai ser um número menor e, portanto, essa subtração vai ser um número maior. Então aí, pessoal, a gente já observa algumas limitações. A gente pode usar aquele ponto de corte de 70%, mas isso vai variar. Com a hemoglobina do nosso paciente, por exemplo, paciente com a saturação venosa central de 70% e um HB de 12 é diferente de um paciente com a saturação venosa central de 70% e um HB de 7, tá? Naturalmente, né, nesses dois casos, o débito cardíaco vai sofrer alteração ali e, em última instância, é o principal parâmetro que a gente está avaliando. A gente sabe que existem evidências boas, inclusive, de que a saturação venosa central maior do que 70% no pós-operatório de cirurgia cardíaca está associada a menor disfunção orgânica e a um menor tempo de internação, mesmo com essas limitações. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo. Até a próxima!